Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está unido a nós para esse momento especial. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria compartilhar um pouco mais a respeito de algo que eu já tenho falado nos últimos dias, que é sobre o tempo que a gente está vivendo. Baseado na primeira carta de João, capítulo 2, no versículo 18, onde o apóstolo João escreve: Filhinhos, esta é a última hora. O que vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Tenho comentado ultimamente a respeito desse tema, porque quando nós olhamos ao redor, nós percebemos que de fato o tempo da volta de Cristo se aproxima. E tenho destacado que João, ele é o único que usa a palavra última hora. Jesus e outros autores da palavra usam o último dia ou últimos dias. João, ele usa última hora. Então ele tinha uma convicção de que a volta de Cristo estava muito iminente. Ele de fato imaginava que talvez Cristo iria voltar enquanto ele ainda estivesse vivo ou logo depois que ele tivesse partido. Então ele cita: esta é a última hora. Claro, se passaram muitos anos, mas quando nós hoje olhamos ao redor, quando nós analisamos com cuidado e carinho os acontecimentos, nós percebemos que esta palavra ela é extremamente atual e ela precisa ser avaliada por pessoas que de fato temem a Deus. Esta é a última hora, diz a palavra de Deus. E a Bíblia, quando ela fala sobre os últimos tempos, ela associa esses últimos tempos a certos movimentos no mundo, na área social, na área econômica, até na área de conflitos. Nós vemos hoje, na área política, hoje temos muitos comentários sobre a instituição da ordem mundial, a nova ordem mundial. É algo que se comenta, se tem vídeos, pessoas falando sobre isso. E tudo isso nos leva a deduzir que os dias estão passando e que, de fato, nós entramos no tempo final deste mundo. E isso necessariamente precisa nos levar a pensar, precisamos parar, precisamos avaliar, precisamos analisar com carinho e cuidado, porque isso vai ser determinante para a vida de cada um de nós. E João, quando fala a respeito desse tema, ele associa essa última hora à manifestação de anticristos. Não, ele fala do anticristo, que virá, assentará no trono, reinará, mas antes do anticristo assumir essa posição, ele fala em anticristos. E anticristos são pessoas ou movimentos que são contra Jesus, mas movimentos de pessoas de dentro da igreja, ou pessoas que conheceram o Senhor, ou pessoas que já tiveram comunhão com o Senhor. Então, não são pessoas de fora, mas pessoas de dentro, que de repente são contaminadas, que de repente são confundidas e de repente começam a adotar ensinos e até mesmo estilo de vida contrários à palavra de Deus. E o que nós percebemos hoje na nossa sociedade é cada vez mais a relativização da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, para muitas pessoas, até de dentro da igreja, a palavra de Deus, ela não é mais um absoluto. A palavra de Deus, ela é um mero relativo. E isso está completamente
errado. Aí que está a ação dos anticristos, deturpando verdades milenares da palavra de Deus, absolutos que sempre foram estabelecidos, que a igreja sempre creu e confessou, e de repente esses absolutos são minados com conceitos visando, de uma forma ou outra, relativizar a importância desses princípios e dessas palavras de Deus. E é por isso que nós hoje nos defrontamos muito com ideologias. Ideologias justamente tem a ver com ideias, com conceitos que não partem, né, do fundamento da palavra de Deus, mas que são conceitos da mente de pessoas equivocadas, erradas, e que tentam de todas as formas implantar, né, esse tipo de prática ou esse tipo de entendimento e depois prática no meio da igreja. Então, a gente sabe que isso sempre aconteceu na igreja, é óbvio. Né? Mesmo no tempo de João, havia dentro da igreja um movimento chamado gnosticismo, né, que negava muitos aspectos da pessoa de Jesus. E se a gente vai estudar a história da igreja, sempre houve movimentos contrários, pessoas que se levantaram com ensinos falsos, com ensinos equivocados, para minar. O diabo sempre moveu assim, porque o alvo dele é o quê? É remover as pessoas de uma fé genuína, verdadeira, sincera, que realmente os conecte com o Senhor e que lhes conceda a salvação. O diabo, ele é ladrão que visa de todas as formas impedir que as pessoas permaneçam firmes nessas verdades. Então hoje nós temos ideologia de gêneros que está sendo apregoada e muitas igrejas já adotando esse tipo de conduta totalmente contrário a Deus e à palavra, que Deus chama de abominação. Então é exatamente sobre isso que João está falando, são os anticristos, pessoas que levantam conceitos errados, ideologias contrárias à veracidade da palavra de Deus e com isso confundem pessoas, minam a mente e o entendimento de pessoas que acabam acreditando que isso é verdade e consequentemente se afastando da verdade de Deus. Então nós temos que cuidar muito, algo que nós temos que ter muito claro diante de nós e precisamos estar muito bem firmados na palavra de Deus. Outra coisa que me preocupa muito na sociedade hoje, na própria igreja, é a facilidade com que as pessoas se divorciam. Dentro da própria igreja, as estatísticas dizem que há quase tantos divórcios dentro da igreja como fora da igreja. Isso é vergonhoso, isso é muito triste. Por quê? Porque isso é relativizar conceitos e ensinamentos claros das Escrituras. A palavra, ela de fato não dá abertura para divórcio. Quantas pessoas casadas várias vezes dentro da igreja? Então nós vemos o que? As pessoas relativizando verdades tão importantes e gerando, é óbvio, confusão nas mentes. E eu julgo afastando pessoas da verdade, afastando pessoas da vida real, sincera e verdadeira com Deus. E é por isso que a palavra do apóstolo João, ela é tão importante. Nós estamos vivendo a última hora. Ele diz, olha, muitos anticristos vão se levantar. E é preciso estar alerta, é preciso estar atento. Para quê? Para que a gente não seja confundido. Uma outra área que a gente percebe muito é a própria rebeldia. Temos muitos problemas de rebeldia dentro da própria igreja. Ainda ontem falava com uma pessoa de alguém que se rebelou contra o seu pastor e abriu uma nova igreja. Isso é muito triste, por quê? Porque isso fere princípios claros da palavra de Deus. E isso tudo aponta o quê? Aponta para a veracidade da palavra de Deus, que a gente está vivendo um tempo realmente muito, muito sério. E a igreja, ela precisa
estar atenta a todas essas coisas para que ela consiga discernir os tempos e, de fato, se proteja para que o mal jamais prevaleça. Então, como a gente precisa estar voltado à palavra de Deus, precisa entender aquilo que a palavra diz, precisa se precaver para que o falso, o errado, o enganoso não prevaleça. Temos que guardar a nossa mente, temos que guardar o nosso coração, temos que nos firmar nos princípios absolutos da palavra de Deus. Temos que crer que esta palavra, ela é a verdade. Jesus disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Então são alertas que Deus traz para nós como igreja, para que de fato a gente possa estar, em primeiro lugar, entendendo que esse problema ele vai se intensificar cada vez mais e nos preparar para podermos resistir a essa enxurrada de conceitos equivocados, de ideologias que não estão plenamente afinadas com Deus, para que não sejamos contaminados, para que nós fiquemos firmes nos princípios da palavra de Deus. Mas eu creio que também, quando a gente lê um texto desses filhinhos, esta é a última hora, a gente precisa compreender que nós estamos vivendo esse tempo, mas esse tempo ainda não chegou ao fim. E então, o que realmente é importante nesse tempo? Eu creio que nesse tempo é importante nós nos examinarmos verdadeiramente a nós mesmos à luz da palavra de Deus. Como ainda temos tempo, Deus, Ele está requerendo de nós um verdadeiro arrependimento. Ainda há tempo das pessoas se arrependerem de repente de terem sido enganadas, de terem sido confundidas ou de terem adotado certos ensinamentos, certas coisas que têm os afastado da centralidade da palavra de Deus, que têm os tirado até do próprio foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu diria que hoje também, além de ter esse cuidado, é um tempo de verdadeiro arrependimento, de se voltar para o Senhor, para que o Espírito de Deus mostre se há em nós algum caminho equivocado. Tiago, ele fala no capítulo 4 da sua carta, uma palavra muito forte, que eu creio que se aplica muito bem nesse tempo. Lá em Tiago 4, de 7 até 10, diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Palavras que nos chamam a um verdadeiro arrependimento, a um quebrantamento do coração. Eu creio que é tempo da igreja se quebrantar, da igreja se prostrar diante do Senhor, reconhecendo de repente os seus erros, reconhecendo de repente a sua própria imprudência, o seu descuido para com as verdades de Deus, permitindo que coisas equivocadas, erradas, entrassem no seu meio, que anticristos prevalecessem no seu meio e começassem a semear esses ensinamentos que acabam afastando da verdade de Cristo Jesus, o Senhor. Então, é algo que a gente precisa avaliar. É tempo de nós chorarmos, tempo de buscarmos perdão, de nos purificarmos. É tempo de voltarmos ao caminho certo. É tempo de voltarmos ao Senhor, voltarmos à essência daquilo que o Senhor realmente deseja, voltarmos a esta palavra de Deus que não muda, que é a verdade e que precisa ser crida, precisa ser obedecida, precisa ser praticada para que nós estejamos plenamente conectados, unidos ao Senhor e a graça e a presença de Deus hajam em nós constantemente.
Então, é algo que a gente precisa avaliar. Por quê? Porque nós estamos vivendo a última hora. Vai chegar um momento que o tempo vai acabar. E se nós não estivermos alinhados com Deus e a sua vontade, nós vamos ter uma surpresa desagradabilíssima. Por quê? Porque seremos rejeitados. Muitas pessoas, no dia em que comparecerem diante do Senhor, vai dizer: afastem-se de mim, malditos, não conheço vocês, vocês que praticam a iniquidade. Nós não podemos permitir que a iniquidade prevaleça sobre as nossas vidas. É preciso que o Senhor reine em nossos corações. É preciso que a palavra de Deus seja lâmpada para os pés, seja luz para o nosso caminho. Que a palavra de Deus seja aquela verdade que norteia todos os nossos passos. Porque esta palavra que vai nos manter de pé, esta palavra que vai nos sustentar para que nós, no dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor, recebamos dele o prêmio, a herança da vida eterna. É a última hora. E Jesus, ele também fala sobre isso. Mateus 24 é o grande capítulo dos evangelhos, onde nós temos o registro sobre os últimos tempos. Mateus se deteve e trouxe vários ensinamentos, várias colocações de Jesus durante o seu ministério a respeito desse assunto. Por exemplo, no capítulo 24, versículos 11 até 13, nós lemos: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então Jesus está dizendo: cuidado, falsos profetas. João chama de anticristos. Se levantarão, falsos profetas e falsos cristos se infiltrarão na igreja para, se possível, enganar os eleitos. Meu irmão, minha irmã, esteja alerta, não se deixe enganar por essas pessoas e por esses ensinamentos que não estão alinhados com Deus e a sua palavra. Também no capítulo 24 de Mateus, no versículo 24, Jesus, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. A palavra de Deus, ela fala sobre esse tema. João fala sobre isso exatamente para nos prevenir, para nos alertar, para que nós estejamos atentos a tudo aquilo que acontece e estejamos muito bem firmados nesta palavra de Deus. Sejamos leitores comprometidos da palavra, sejamos pessoas que estudam, que meditam a palavra, que buscam entendimento, revelação em Deus, para que a gente esteja sempre firmado na palavra e quando qualquer ensinamento errado vier, que a luzinha vermelha acenda dentro de nós. Por quê? Porque a verdade está muito bem plantada dentro do nosso coração. Se ela estiver bem firmada em nós, qualquer ensinamento equivocado, imediatamente nós perceberemos e poderemos então nos posicionar, rejeitar tudo isso, para que o inimigo não prevaleça contra nós de forma, de jeito e de maneira alguma. Então, a palavra de Jesus, ainda no capítulo 24, aqui de Mateus, bem no finalzinho desse ensinamento, nos versículos 42 e 44, nós lemos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Por isso, João diz, esta é a última hora. A volta de Cristo é iminente. Os movimentos ao nosso redor, os acontecimentos ao nosso redor, tudo aponta
para a brevidade da volta do Senhor. Por isso, com todo carinho, a minha palavra é, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesta hora, faça constantemente uma avaliação da sua vida, para ver se você está firmado nos princípios absolutos da palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja levado a se desviar gradativamente do Senhor e da verdade de Deus e corra risco de perder a sua própria salvação. Isso não pode acontecer. Deus proveu todos os recursos para você permanecer firme e inabalável. Que essa seja a sua decisão de ficar firmado na palavra, se enchendo constantemente do Espírito Santo para que Ele ajude você a discernir todas as ações desses anticristos e resisti-los todos, para que você não seja perturbado na sua fé, mas você fique firme e no dia em que o Senhor chamar você, você tenha o prêmio. Você receba a herança da vida eterna com o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Meu Deus e meu Pai, com certeza nós vivemos dias desafiadores, Pai, dias em que coisas estão acontecendo que apontam para a brevidade da volta do Senhor. João, o apóstolo, aquele mais íntimo de Jesus, ele já dizia, quando escrevia a sua carta, esta é a última hora. Ele nem disse que era o último dia, é a última hora. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo a última hora. Pai, por isso a minha oração é que pessoas que têm se deixado contaminar pelos anticristos, Pai, caiam em si e seja um tempo de arrependimento, seja um tempo de quebrantamento, seja um tempo de volta ao Senhor e aos princípios básicos da palavra de Deus, seja um tempo de se firmar novamente nos absolutos da palavra de Deus, rejeitando todos esses movimentos em que, ó Deus, a palavra de Deus é relativizada. Senhor, que isso caia por terra em nome do Senhor. Levanta uma igreja viva, Deus, que realmente ama a palavra de Deus e que não abre mão da sua fé nesses princípios milenares que o Senhor nos deixou exatamente para que nós tenhamos base para a nossa vida e nada e ninguém venha a perturbar a nossa fé e nos tirar da nossa plena comunhão com o Senhor. Deus, a minha oração é: abençoa a cada um dos que estão conectados conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua família.